Por que eu tô tranquilo em relação ao ano de 2023 do Vasco? Cara, resumindo, porque o Vasco agora tem dinheiro. Bufunfa. Resumindo, é isso. Agora, se você quiser uma explicação um pouco mais aprofundada, espera aí a abertura. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para comentar aí sobre as minhas previsões para o ano de 2023 do Vasco e por que eu estou tranquilo em relação aí à temporada do nosso gigante, né? Tenho visto muita gente ansiosa aí, nervosa, porque o Vasco não contratou o suficiente, não contratou com a qualidade que precisa, achando que pode dar ruim em 2023. Eu estou tranquilo, eu estou ainda relaxado e eu vou explicar no vídeo de hoje por quê. Por que meu sentimento é esse, né? Que nem eu já comentei, envolve basicamente aí o dinheiro, o aporte financeiro que o Vasco tem agora. Porque é muito comum, né? O vascaíno se acostumou, o vascaíno que acompanha o Vasco aí nos últimos 10, 20 anos, né? Bota aí desde que começou a rede social. Era normal até o ano passado você entrar, todo dia que você entrasse na internet, você ia ver um vascaíno comentando: se não contratar, o Vasco vai cair. Se não contratar, o Vasco não sobe, né? Pô, se não trouxer um goleiro, a gente não consegue subir. Se não trouxer um atacante, a gente não consegue se manter na Série A. O discurso era sempre esse, que nem eu falei, todo dia você via alguém repetindo isso, e eu sempre achava engraçado, porque parecia que o cara estava dando tipo assim uma dica que ninguém tinha percebido. Era assim como o resto da torcida, a diretoria não soubesse que precisava contratar, né? Não contratava jogador porque achava que aquele elenco estava bom. Pô, precisa contratar? Sério mesmo? Se não contratar a gente cai? Pô, então vou contratar. É que eu não tinha me ligado disso ainda, né? Parece que a resposta seria essa. Quando na verdade a gente sabe, né? Todo mundo sabia que o Vasco precisava contratar. Isso é uma obviedade. O Vasco aí nos últimos 10 anos principalmente, sempre montou times muito aquém do que a necessidade pedia por uma simples questão de limitação financeira. O Vasco não tinha de onde tirar dinheiro. O Vasco contratava ali, pegava os jogadores que eram oferecidos, né? Que estavam encostados em outros clubes. E mesmo assim não conseguia pagar o salário desses caras. Não tinha como contratar mais do que aquilo. Montava ali o time que dava e ficava torcendo para ser o suficiente para suas parcas ambições. Que era basicamente, quando estava na primeira divisão, se manter na primeira divisão e quando caía, tentar subir de volta, né? E na metade das vezes não conseguia, na outra metade conseguiu ali no limite, né? Essa é a história do Vasco aí nos últimos 10 anos, principalmente. E não tinha como contratar, simplesmente não tinha. Nem aquela coisa que o Vasco fala, pô, se endivida, dá o seu jeito, porque se for rebaixado vai ser muito pior. Tinha esse argumento também ali, aquela pedalada para você se endividar, para não cair, porque se cair o prejuízo ia ser maior, né? Esse também era um discurso comum da gente ouvir, e nem isso dava para fazer mais. Primeiro, já é assim meio inconsequente, porque você gasta o dinheiro para não cair, porque o prejuízo vai ser maior, e aí você gasta o dinheiro, cai, e aí você tem os dois prejuízos, né? A gente viu isso em 2020. 2020 talvez seja um bom exemplo, porque a diretoria na época gastou o que não tinha para tentar evitar o rebaixamento, né? E gastou mal. Trouxe ali o Sapinto, o Guilherme Torres, oferecendo o que não tinha, foi rebaixado do mesmo jeito e ficou com duas dívidas, né? E por que isso acontece? Porque o Vasco, nessa reta final, nem para se endividar podia mais. Perdeu o crédito no mercado, então eu não conseguia ir num banco e pedir dinheiro emprestado e depois eu me viro para ver como é que pago, sabe? Nem esse recurso o Vasco tinha mais. Então, até para fazer essas loucuras financeiras, tinha que fazer num nível inferior, entendeu? Não dava, por exemplo, no caso lá de 2020, para gastar o que não tem para trazer um bom treinador. Porque um bom treinador não vai topar o Vasco, porque já sabe que vai ficar sem receber, já sabe que vai pegar um elenco que está com salário atrasado também.
Então acaba que se endividava para trazer um sapinto da vida, né? Essa que é a verdade. E agora não. A gente agora muda para a realidade da SAF, né? Clube Empresa. E o grande diferencial é que agora a gente passa a ter dinheiro, né? Eu, desde o princípio, quando defendi a mudança para a SAF no Vasco, foi basicamente defendendo isso, que o Vasco voltasse a ter dinheiro, a ter giro de caixa para conseguir montar um time decente. Essa que é... será que a diretoria do Vasco, só porque a SAF vai ser mais competente, vai saber montar um bom time ou não? Não é certeza. Não dá para ter certeza de que porque uma SAF vai ser mais competente do que se continuasse uma associação. A única certeza que a gente pode ter como SAF é que agora a gente tem dinheiro. Agora a gente tem dinheiro, né? Pode ser que até daqui a um tempo a gente não tenha, né? O Vasco está aí, a SAF do Vasco foi comprada pela 777, que é uma empresa bilionária, tá comprando outros clubes pelo mundo, investe em Boeing. São uns caras que têm dinheiro em caixa, sabe? Que nem eu estava falando. É uma garantia que o Vasco vai ter dinheiro para todo sempre a partir de agora? Não. Né? Porque, por um lado, pode ser que a 777 venha a falir um dia, ninguém tem garantia de nada, a gente já viu grandes empresas falindo, então pode ser que tente ali umas manobras arriscadas, perca todo o dinheiro e o Vasco sinta as consequências disso, é possível. Ou pode ser até também que no futuro, mesmo a 77 tendo dinheiro, vá perdendo interesse no Vasco, vá deixando de perceber o Vasco como uma possibilidade de ganhar dinheiro e vá deixando de investir no Vasco, né? Existe esse risco também. Então, a médio, longo prazo, a gente tem que ficar atento a isso. Mas agora, para 2023, os caras acabaram de comprar o clube, eu acho que dinheiro não vai faltar, sabe? Acho que agora a gente... o toque do precisa contratar acaba sendo até mais justo, porque realmente o Vasco só não vai contratar se não perceber a necessidade, né? Se não vai perceber a necessidade. Agora, uma distinção também que tem que ser feita, que é o seguinte, e acho que essa é uma confusão que a torcida faz também, muitas vezes, não é porque tem dinheiro que vai gastar dinheiro, sabe? Aquela ilusão que eu vejo que parte da torcida tinha, de que, porra, tem dinheiro, então traz aí o Cristiano Ronaldo, pô. Vende um Boeing e traz o Cristiano Ronaldo e aproveita no caminho, traz o Mbappé também. Por que não gasta dinheiro nesses caras? E não vai gastar porque são investidores, né, cara? Os caras são ricos, mas eles não estão queimando dinheiro no Vasco. Eles não estão vindo de mecenas do Vasco, toma o dinheiro aí a fundo perdido, o importante é ter um time campeão. Não é essa filosofia com que os americanos estão chegando no Vasco. A filosofia de investidor é a seguinte, cara, vão investir um dinheiro para daqui, o quanto antes, recuperar. O que o investidor quer fazer? Ele quer recuperar o máximo de dinheiro possível o quanto antes. Então, vamos botar 7 milhões agora, para conseguir recuperar 800, 900, 1 bilhão daqui no mínimo tempo possível. 3, 4, 2 anos, né? Aí são as projeções lá dos caras que eles fazem, entendeu? E o Vasco, teoricamente, se beneficia no meio do caminho aí, né? Vamos contratar jogadores jovens para serem valorizados no Vasco e a gente conseguir vender eles por um valor maior lá na frente, a gente consegue realizar esse lucro, e no meio do caminho ali, enquanto acontece essa valorização, o Vasco se beneficia como? Tendo bons jogadores, né? Tendo um time competitivo, um time vencedor, que vai valorizar mais os ativos dos investidores, né? Então, eu acho que esse pensamento, né, é o que explica, primeiro, por que talvez a gente não esteja vendo tantas contratações tão rápido que nem a gente gostaria. Eu acho que talvez a própria 777 tenha aí se surpreendido com esse movimento recente que está acontecendo aí no futebol brasileiro, que eu acho que complicou um pouco a vida do Vasco, né? Que são dois fatores, basicamente. O primeiro é que, com a criação aí desse modelo SAF, que acabou sendo
muito vantajoso para os clubes, né? Tá pegando um monte de clube endividado no Brasil e você cria um modelo lá, uma legislação que faz com que a SAF tenha muita facilidade de pagar a dívida, que o Vasco tem lá 800 milhões de dívida. A SAF entra, ela não precisa pagar, negociar imediatamente. Tem um recurso na lei que já transforma ali, quanto sobrar de lucro, uma facilidade que é ruim pro pessoal que o Vasco está devendo, mas que pro Vasco é bom, que, cara, vai fazer a filinha dos devedores lá e vai pagando aos poucos, entendeu? Então isso é muita vantagem. E como o Vasco aproveitou, a gente viu, tem vários clubes aproveitando. Botafogo foi um pouco antes, o Bahia está sendo ao mesmo tempo que o Vasco, o Cruzeiro. Isso injetou uma grana nova no mercado e tem muito clube querendo contratar, né? O Botafogo começou no ano passado, mas ainda está no mercado interessado. O Bahia está aí querendo montar um time inteiro. O Vasco também tá, o Cruzeiro, o Grêmio, apesar de não ser SAF, né, é um time grande que subiu e está precisando reformular o time inteiro. Então o mercado está agitado, é muita oferta para os jogadores estão fazendo jogo duro. Não, peraí, eu quero ver, você está interessado, mas tem outras propostas, vamos ver. O outro clube está me oferecendo X, então você tem que me oferecer mais. Isso dá uma inflacionada no mercado que já faz a SAF ficar, opa. E fora isso, ainda tem a própria questão do mercado estar vendo o Vasco e outros como o cara com dinheiro, né? O Vasco é o cara novo com dinheiro, pô. O Vasco chega lá, quero comprar teu jogador aí por X. Aí o cara já pensa, amigo, eu sei que tá cheio da grana aí, tu tá com os americanos bancando aí o investimento, abre um pouco mais a carteira aí, né? Tá todo mundo tentando tirar dinheiro do Vasco. Só que nem eu falei, o investidor, ele ganha dinheiro vendendo caro, mas comprando barato também. Ele não vai querer pagar o máximo, ele vai fazer o jogo duro para negociar, entendeu? Então eu acho que nessa, e como a ideia é ter um time forte para o Campeonato Brasileiro mesmo, eu acho que os caras vão empurrando com a barriga. Aí, cara, quem tá mais desesperado? Pega lá o cara lá do Talleres, né? Esqueci agora o nome do jogador, mas o Vasco estava interessado no jogador do Talleres. E, o presidente dos caras endurecendo. Não, é mais caro, esse nosso jogador é muito bom. E o Vasco, cara, eu pago aqui, pago X pra você. Não, mas isso é pouco. Tá, pago aqui, X mais um. Não serve ainda. Aí o Vasco falou, quer saber? Então não quero mais. Tchau, obrigado. Desinteressei, não tenho mais interesse no jogador. Aí o cara ficou todo chateado, o presidente. Quer? Não quer mais? Vai se arrepender, hein? A gente vai vender para outro clube brasileiro e vocês vão ficar aí arrependidos de não ter comprado. E não apareceu clube brasileiro nenhum, entendeu? Então pode ser que, por exemplo, o Vasco volte de novo daqui a um mês, deixa o cara sofrer, deixa o cara perceber que não vai vender para ninguém pelo valor que o Vasco ofereceu. Chega lá mês que vem e fala, e aí? Mudou de ideia? Aceita o que eu te ofereci agora? E de repente o cara oferece, entendeu? É aquele teoria dos jogos, né? Ver quem pisca primeiro. Quem precisa mais? É o Talleres que está precisando desse dinheiro ou é o Vasco que precisa do jogador? E aí nessa você vê quem é que pisca primeiro. E eu acho que o Vasco está apostando muito nisso. Ele foi no mercado, sondou vários jogadores, viu que o mercado estava mais caro do que esperava, e eu acho, a impressão que eu tenho, é que resolveu segurar um pouco o pé. Não, vamos devagar então, a gente não precisa de um time pronto agora, a gente não precisa entrar no Carioca com um time formado, vamos segurar um pouco a onda e vamos ver como esses jogadores que já chegaram se desenvolvem, como é que a molecada da base também se sai agora com o restante do time mais qualificado, como é que vai ser o trabalho do Barbieri, e vão contratando aos poucos, né? E aí, o que acontece? Aí que volta ao meu ponto inicial, porque eu falo, mas aí, cara, você vai deixar para montar o time só lá quando começar o Campeonato Carioca, o brasileiro, e aí não vai estar entrosado ainda, não acha que pode dar ruim? De repente, tá apostando em jogadores muito jovens e eles não dão liga. Então, aí que eu volto ao assunto inicial, aqui, ao motivo inicial desse vídeo e argumento inicial, que é, agora o Vasco tem dinheiro. Então agora, se o Vasco precisar, né, precisa contratar, senão vai cair. Agora o Vasco vai contratar. Se precisar contratar porque senão vai cair, eu acredito que os investidores do Vasco
vão abrir o bolso, né? O Vasco não precisa mais ir no mercado para pegar empréstimo com o banco. Pô, tem o próprio investidor que pode emprestar dinheiro pro Vasco. Não precisa, porque assim, ó, o Vasco combinou, ó, tem um orçamento, o Paulo Brax foi lá para a Itália para conversar com o 777 quanto que tem para investir, e combinaram que, pô, vão investir, sei lá, 120 milhões. Quero fazer um time com 120 milhões. O desafio do Brax é esse. O melhor time possível que ele pode fazer com 120 milhões. E é o que ele está tentando fazer. Mas eu acredito que se chegar no meio do ano, o Vasco gastou 120 milhões e deu tudo errado, o time tá ruim, o time, pô, vai cair, até como uma forma de manter o seu investimento e não atrapalhar no rendimento futuro da SAF do Vasco, os caras vão resgatar o time. Pô, então, porra, deu tudo errado. Aí era 120, mas não deu certo, cara, bota aqui mais 10 milhões, contrata um jogador indiscutível que vai chegar no time e vai acertar o time e vai garantir o mínimo possível, que é o time na primeira divisão, né? E aí depois, no final da temporada, aí com certeza as cabeças vão rolar. Aí sai Paulo Brax, sai lá o Luiz Melo, pô, vocês fizeram um trabalho horrível, incompetente, a gente deu 120 milhões para vocês montarem um time competitivo e vocês fizeram um time que estava arriscado a cair, né? Aí eu acho que as cabeças vão rolar, mas eu acredito, né, tentando pensar com a cabeça do investidor máximo lá, que antes disso ele interfere. Ele tendo dinheiro para salvar o time, vendo que o time está ali caindo pelas tabelas, vai deixar o time cair para a segunda divisão de novo, que vai atrapalhar o investimento dele, porque, pô, que a gente comentou aqui, é importante para valorizar o jogador, ele está num time da primeira divisão, um time que esteja disputando títulos. Não é interessante para 777 ter o Vasco na segunda divisão, sabe? Até pensando ali em ganhar dinheiro mesmo vendendo jogador, né? Que é da onde deve sair o máximo do lucro, né? Do retorno da 777. Mas pensando em outros aspectos também, né? Em termos de contrato de transmissão, premiação por campeonatos, plano de sócios. Não é interessante para o investidor ter o time na segunda divisão, né? Então, se o medo é esse, se o medo é ver o Vasco caindo de novo no final da temporada, eu estou tranquilo em relação a isso, né? Agora, se a sua preocupação é ver o Vasco disputando títulos, aí não, mas eu acho que aí é uma questão de ajustar expectativas, não é mesmo? Porque eu acho que o trabalho, a perspectiva da 777 para essa temporada agora é criar o alicerce, né? O Vasco eu acho que a gente vai ficar alguns anos ainda. Por quê? A gente tem que investir no CT, montar um CT realmente entre os melhores. A dívida do Vasco, ela tem que ser liquidada mal ou bem, tem que estar sendo equacionada, né? E tem que montar essa base, montar uma estrutura, não só uma estrutura física, mas uma estrutura metodológica, entendeu? Então, ter os jogadores da base já vindo mais preparados nessa metodologia de jogo, ter o próprio ambiente do profissional trabalhado num estilo de jogo que está sendo agora com o Barbieri, e a gente espera que, se o Barbieri não der certo, traga um outro treinador com a mesma filosofia, não jogue tudo para fora e comece um outro planejamento do zero, né? A gente espera essa visão mais profissional nesse sentido, né? E então é isso, né? Então, por conta dessa questão de saber que mesmo que tudo dê errado, que o Barbieri não funcione, que todos os jogadores que estão vindo aí, que vão chegar ainda, também não deem o retorno esperado, a gente agora tem uma tábua de salvação. A gente tem da onde ir atrás de dinheiro para salvar o time, para evitar pelo menos o desastre total, que seria um novo rebaixamento, né? Então eu estou bem tranquilo nesse sentido, de que o Vasco não vai brigar e nem ser rebaixado de novo em 2023. E conseguindo isso, cara, daí para frente o que vier é lucro. Porque a ideia para 2023 é mesmo reestruturar o time, né? Começar aquela conversa, né? Você não começa uma casa pelo telhado, você começa pela base. E esse ano é um ano para construir a base para, no futuro, a gente fazer as paredes e aí daqui
há, não sei, 3, 4 anos, realmente está com a casa completa. É claro que a gente torce para que isso aconteça o mais rápido possível, para tudo dar certo, para o Barbieri montar um timaço, para esses jogadores que estão vindo acertarem, e a gente já conseguir lá uma vaga na Libertadores, um G4, seria maravilhoso, né? Sei lá, um campeonato, já um título de Copa do Brasil. A gente, como torcedor, vai torcer para isso. É o que eu vou ficar torcendo para acontecer em 2023. Mas se não acontecer isso, a gente só ter um campeonato tranquilo, 10ª posição, 12ª posição de campeonato brasileiro, para ir em 2024, aí sim, a gente começar a pensar em voos mais altos, só acertando esse time que a gente está reformulando do zero agora em 2023, eu já vou estar muito satisfeito. Beleza? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Espero poder voltar mais vezes aqui em 2023. Não sei como é que vai ser, porque, cara, vida profissional tá meio complicada, então, assim, não posso prometer assiduidade, mas eu posso prometer que, cara, sempre que eu tiver um tempinho, eu vou tentar voltar aqui para conversar com vocês sobre o Vasco, de maneira mais pontual, alguma coisa ou outra que aconteceu de mais importante, ou de maneira mais abrangente, que nem está sendo esse vídeo agora, beleza? Espero contar aí com a audiência de vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acham desse meu pensamento. Vocês sabem, a conversa continua aqui embaixo. Me ache também aí nas outras redes sociais, basicamente no Twitter, @sobrevasco. E a gente vai se falando.